Olá família, graça e paz, tudo bem com vocês? Aproveitando aqui um tempinho aqui para deixar uma reflexão para os amados. O procedimento dos filhos da luz: não deis lugar ao diabo. Como filhos da luz, como filhos do Eterno, do Criador, o próprio Deus, ele ministra na nossa mente o procedimento que nós devemos ter. Porque na verdade, abençoados, nós temos um inimigo inconstante, nós temos um inimigo incessante, e o nosso inimigo, ele não dorme. O nosso inimigo, ele está ativo em nós em todo o tempo. E que inimigo é esse, irmão Elcio? É a natureza humana, é a nossa carne. E quando nós dizemos a nossa carne, nós não estamos literalmente falando, abençoado, de uma matéria, tá bom? Porque essa matéria aqui, ela não vai fazer mal ou bem se não passar aqui por este processo, né, do raciocínio. Então quando nós falamos da carne, que é fraca, quando nós falamos do nosso inimigo constante, nós estamos falando de uma inclinação carnal, ou de uma inclinação para o que é mal, mas que nasce aqui na nossa mente, porque a nossa mente é o verdadeiro campo de batalha. E é aqui na nossa mente que nós vamos nutrir e alimentar os sentimentos, as vontades de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e a vontade de uma natureza caída, de uma natureza adâmica, de uma natureza terrena, que é maligna, que é perversa, que é totalmente desprovida de santidade e de temor de Deus. Então, os filhos da luz, aqueles que são ministrados pelo Senhor, pelo Espírito do Eterno, eles têm um procedimento, eles desenvolvem mediante a palavra um procedimento que agrada ao Pai, um procedimento que alegra o coração do Pai. Irmão Elcio, como é que eu vou saber? Por exemplo, alguém pode perguntar, né? Engraçado que isso é uma pergunta de muitos que se dizem graça. Não é nem tanto do sistema religioso, é muito dos que se dizem graça. Irmão Elcio, como é que eu vou saber que eu estou agradando a Deus simplesmente porque eu deixo de fazer isso, eu deixo de fazer aquilo? Abençoado, o Filho de Deus, ele é ministrado pelo Espírito. A sua consciência, ela pesa quando você faz algo que não agrada o coração do Pai. Paulo chega a dizer, se não me engano, aos Romanos, ele diz que a sua consciência dava testemunho diante de Deus. Então não tem nada melhor do que você estar em paz com a sua consciência, em paz consigo mesmo, em paz com o Criador, em harmonia com o Eterno. Então, abençoado, nós sabemos aquilo que agrada a Deus. Porque nós não estamos com a mente cauterizada do sistema religioso, achando que para agradarmos a Deus, eu preciso fazer um sacrifício, fazer um jejum, pagar um preço, etc, etc. Não. Nós crescemos, nós amadurecemos. Hoje, a forma que nós temos de agradar a Deus é ter um procedimento, está um pouco quente aqui hoje, né? É ter um procedimento mediante o conhecimento que temos na palavra do Pai. Então olha lá, Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Como os filhos de Deus devem proceder, Paulo já ministrando ali na igreja no primeiro século, e isso é claro que indiretamente nos alcança, porque é uma palavra que ela é digna de toda aceitação, porque ela não ficou presa lá para os Efésios. Então, é claro que separando e respeitando ali a questão do contexto, nós recebemos aqui uma porção dessa ministração, mesmo porque, abençoado, precisamos entender que a graça é o Espírito, tá? A graça não é letra como a lei. Quando os abençoados dizem aí que a graça acabou, que BBB, bababá, é porque eles estão olhando a graça apenas como uma questão de um pacto que redimiu os judeus.
mas eles não estão vendo e olhando a graça como uma revelação no geral. Eles não estão olhando a graça como espiritual, eles estão olhando a graça assim como eles olharam a lei. A lei era a letra, a lei era transitória. Então muitos abençoados que estão dizendo que a graça acabou em 70, BBB, é porque eles estão olhando para a graça como eles olharam para a lei, vendo como um pacto transitório, mas a graça é eterna. Hebreus 13:20 diz que o pacto da aliança é eterna. Então a graça é eterna porque a graça ela é espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 29, Paulo diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor? Aquele que profanar o sangue da aliança com que foi santificado, né, falando ali para os hebreus, e ultrajar, desprezar, menosprezar, pisar no espírito da graça. Então a graça é um espírito. A aliança da graça, ela é espiritual, ela não é carnal. A aliança da lei, ela foi carnal, ela foi para a carne, para Israel segundo a carne. A aliança da graça, ela é espiritual e é para o Israel de Deus, o Israel espiritual. A soma, a totalidade dos povos, a unidade dos espíritos perfeitos no eterno. Nós somos filhos espirituais e não carnais como os judeus, tá bom, abençoado? Então é necessário a gente entender isso, que muitos irmãos perguntam aí, devido a essas confusões: irmão, a graça acabou? Estão dizendo aí que a graça acabou, que foi até 70. A graça acabou na vida daqueles que veem a graça como um pacto carnal também. Só que nós não vemos o sangue de Jesus como um sangue, digamos assim, humano. Ô irmão, você quer dizer que o sangue de Jesus não foi um sangue real, humano? Sim, foi um sangue real, humano. Mas o propósito era eterno. O sangue da aliança é eterna. Entenderam, abençoados? Foi o próprio Deus que se materializou, se manifestou em carne para derramar aquele sangue. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Eu vou estar lendo alguns versículos. Diz assim: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios na vaidade da sua mente. Paulo estava dizendo que os gentios daquela época estavam andando na vaidade da sua mente. 18. Entenebrecido no entendimento. Olha, entenebrecido no entendimento. Não tinha entendimento, não tinha revelação, não tinha conhecimento. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há, né, o que houve neles, pela dureza do seu coração duro, obstinado. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Cristo não ensinou assim. Versículo 21. Se é que ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus. 22. Diz assim: a despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, o homem sem o conhecimento, sem o entendimento, que se corrompe pelas concupiscências do engano, é levado por todo engano, por todo vento de doutrina, dando lugar a uma paixão carnal e a uma inclinação terrena. 23. E vos renovar no espírito da vossa mente. Precisa haver uma renovação no espírito da vossa mente. A tua mente precisa passar por esse processo de renovação, de mudança. Isso a graça de Deus proporciona em nós. 24. E vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Se revestir do novo homem, uma nova mentalidade no Senhor. Por isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com esse sistema, com este mundo, mas sejais renovado pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o Evangelho promove essa renovação na nossa mente. Versículo 25, Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Deixar a mentira e falar a verdade, cada um para com seu próximo.
A graça é educadora. Paulo falando a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo disse, porque a graça de Deus se manifestou educadora, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências mundanas deste presente século, o século de Paulo e nós, o nosso século, dentro do nosso contexto, dentro desta percepção que nós temos daquilo que agrada ou desagrada ao Pai. Versículo 26, irai-vos, pois, mas não pequeis. Não, perdão, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Agora, ó, 27. E nem ou não deis lugar ao diabo. Então percebe que se eu pego só o versículo 27 e digo não dê lugar ao diabo, o sistema religioso subentende que o diabo aqui é um ser espiritual, que você dá lugar a ele ou não dá lugar a ele. Então por que o sistema religioso criou na sua mente? Dê lugar a Deus, dê lugar ao Espírito Santo, deixa Deus te usar. Então eles também subentendem que você dá lugar também a um ser espiritual por nome diabo, né? Não entendendo que diabo aqui é um adjetivo. E fica claro que diabo aqui está se referindo às obras da carne, à vaidade da mente. É isso que o contexto está falando. Eu não posso isolar esse versículo 27 e criar uma doutrina. Bem como Pedro disse, vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. De quem Pedro estava falando ali? É claro que Pedro, quando nós vamos contextualizar, Pedro estava falando de diversas situações, mas não deixa de ser a carne, a natureza humana. Porque Pedro estava vivendo também debaixo de perseguição, o Império Romano, os falsos irmãos, os judeus. Então, o diabo ali, que estava bramando como leão, buscando a quem podia tragar, não era necessariamente apenas uma natureza que Pedro carregava, que também era um tipo de diabo, né? Porque o próprio Jesus, repreendendo Pedro, ele disse, para trás de mim, Satanás, falando daquela mentalidade carnal que Pedro teve. Está ali em Mateus capítulo 16, se não me engano, versículo 23, versículo 18 em diante, ali naquela narrativa. Então era disso que Pedro falava, que havia inimigos ao seu redor, bramando como leão, buscando a quem pudesse tragar. E é claro que Pedro também tinha consciência desta natureza adâmica, né, terrena, que ele carregava, que também era um diabo na sua vida. Que diabo, né, amado? Do grego, diabolos, ou do latim, diabolus, quer dizer acusador, caluniador, ou Satanás, que é um adjetivo daquilo que é adversário, opositor, aquilo que é contrário. E a natureza humana, a natureza desprovida de um conhecimento de Deus, ela é um verdadeiro diabo. Por isso que Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Tá bom, abençoados?